Olá pessoal do 8º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los para a nossa aula de número 6, Globalização e Blocos Econômicos Regionais. Portanto pessoal, na aula passada nós vimos o final da Guerra Fria, o processo de globalização, suas principais características, e agora é a hora de nós tratarmos dos tipos de blocos econômicos regionais. Professor, o que são blocos econômicos regionais? São associações de países, geralmente vizinhos, não é uma regra geral. Tem as exceções, mas geralmente são países vizinhos que fazem acordos, criam um bloco econômico para manter relações comerciais entre si. Então os blocos econômicos eles surgiram para facilitar o comércio, o deslocamento de pessoas entre países vizinhos, entre países próximos, que geralmente criam um bloco econômico para facilitar essas transações econômicas e sociais. Então existem basicamente 4 tipos de blocos econômicos. O primeiro tipo é um mercado comum. O maior exemplo de mercado comum no mundo hoje é a União Europeia, o bloco que envolve 27 países na Europa. Como funciona um mercado comum, professor? Quais são as regras desse tipo de bloco? É muito simples. Entre seus países membros, no caso a União Europeia, são 27 países, entre eles, o comércio entre eles geralmente é sem impostos. Os países compram e vendem mercadorias entre si com tarifas zero. Já se algum país do bloco tiver que comprar produtos de outros países fora do bloco, ele vai ter que pagar impostos. Então veja que eles têm privilégios entre eles. Compram e vendem mercadorias entre eles, entre um mercado comum, sem pagamento de impostos. Se comprar de outro país, vai ter que pagar imposto e o produto vai terminar sendo mais caro. Além disso, o mercado comum, ele permite entre seus países membros a livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais e serviços. Ou seja, as pessoas podem viver, estudar, trabalhar em qualquer um dos 27 países. O mercado comum permite a livre circulação de pessoas entre qualquer país do bloco. Vamos dar um exemplo. Se você nasceu na Bélgica e você quer ir morar na Itália, você pode. Porque os dois são membros do mercado comum, no caso da União Europeia. Se você mora na Áustria e quer estudar na Alemanha, você pode. Entre os países membros, você pode morar, trabalhar, estudar em qualquer um dos 27. Essas são as regras de um mercado comum. Entre os membros não há cobrança de impostos no comércio, na compra e na venda, e há livre circulação de pessoas, de mercadorias, de capitais e serviços entre todos os países. O segundo tipo de bloco é uma área ou zona de livre comércio. O maior exemplo de área ou zona de livre comércio na atualidade é um bloco constituído entre Estados Unidos, México e Canadá. É uma sigla, o USMCA. É a sigla do bloco, Estados Unidos, México e Canadá. Lá caracteriza-se como uma área ou zona de livre comércio. Quais são as características desse segundo tipo de bloco? Entre os países membros não há pagamento de impostos. Eles também compram e vendem entre si, Estados Unidos, México e Canadá, sem pagamento de impostos. Já se algum desses 3 países tiver que comprar ou vender mercadorias para outros países, tem que pagar impostos. Perceba que a regra é igualzinha ao mercado comum. E o que é diferente do mercado comum? É que na área ou zona de livre comércio, não há livre circulação de pessoas entre seus países membros. Há apenas circulação livre de mercadorias, capitais e serviços. Pessoas não podem transitar entre os países membros. Por exemplo, os mexicanos não podem morar nos Estados Unidos, nem tampouco no Canadá. Isso é uma regra do bloco. Ao contrário do mercado comum, que permite a livre circulação de pessoas em qualquer país do bloco, na área de livre comércio, na zona de livre comércio, não é permitida a livre circulação de pessoas. O terceiro tipo de bloco é a União Aduaneira. E o maior símbolo de bloco caracterizado como União Aduaneira hoje é o Mercosul. O país que lidera o Mercosul é o Brasil. Quais são os membros do Mercosul? Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, que nesse momento está suspenso por causa da crise econômica e política que o país vive. Então hoje estão Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. E qual é a grande regra do bloco? Entre os países membros não há cobrança de impostos no comércio, na compra e na venda entre eles. E se algum país do bloco comprar de fora de outro país, vai ter que pagar impostos maiores do que o que é comum se cobrar em outros países. Então, no Mercosul, numa união aduaneira, você paga impostos mais caros se comprar de
países fora do bloco. Vamos dar um exemplo. Se o Brasil comprar um produto da Argentina, ele não paga impostos. Mas se comprar dos Estados Unidos, vai pagar um imposto mais caro do que o normal. Essa é a ideia da União Aduaneira. E o último bloco, o quarto tipo, é a União Econômica e Monetária. É quando um bloco, todos os países adotam a mesma moeda. A União Europeia é assim. Os países têm uma moeda única, o euro, desde 1º de janeiro de 1999. Então, quando um bloco adota entre todos os seus países uma moeda única, ele torna-se uma união econômica e monetária, ou seja, monetária vem de dinheiro, tem a mesma moeda. Então perceba, são 4 tipos de blocos econômicos. Vamos revisar? Mercado comum. Entre os membros, o comércio é feito sem impostos. Se compra e vende sem impostos. Se comprar de outro país fora do bloco, paga impostos. E esse bloco, o mercado comum, permite a livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais e serviços. O segundo tipo de bloco é a área ou zona de livre comércio. Entre os membros, zero de impostos. Se comprar de outro país, paga impostos. E entre eles há apenas a livre circulação de mercadorias, capitais e serviços. A área de livre comércio não permite a livre circulação de pessoas. União Aduaneira é o tipo de bloco que entre os países membros não há cobrança de impostos. E se você comprar de país fora do bloco, o imposto ele é mais alto do que o normal. Isso é uma união aduaneira. É o terceiro tipo. E o quarto tipo, a união econômica e monetária, é quando os países do bloco criam o mesmo sistema monetário. União econômica e monetária, a mesma moeda. Então, são esses 4 tipos de blocos. Lembrando que hoje existem 4 grandes blocos econômicos. A União Europeia. A União Europeia surgiu em 1957. É hoje o maior bloco do mundo, reúne 27 países da Europa, liderados por Alemanha, que é a maior economia europeia, e França. Esses são os 2 líderes. Eram 3, Alemanha, França e o Reino Unido. Só que o Reino Unido saiu do bloco em 2016. Em 2016 houve um plebiscito, o povo optou pela saída e foi efetivada em 2020 a saída completa do Reino Unido. Então hoje são 27, eram 28 países. O Reino Unido saiu, o bloco tem 27 países e a Alemanha e França são os 2 líderes. O segundo bloco econômico importante é o USMCA. São as iniciais de Estados Unidos, México e Canadá. O USMCA envolve esses 3 países. É um bloco econômico criado em 1992, na época chamava-se NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Mas em 2018 o bloco mudou de nome, hoje é o USMCA. Envolve apenas esses 3 países, mas entre esses 3 estão 2 grandes economias mundiais, Estados Unidos e Canadá, né? Além do México, claro, são esses 3 países. O terceiro bloco importante é o Mercosul, é o bloco a qual o Brasil faz parte e lidera. O Mercosul foi criado em 1991, é o Mercado Comum do Sul. Envolve 5 países, como eu disse previamente: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Mas nesse momento a Venezuela está afastada do bloco, está suspensa por causa da crise econômica e política que o país vive. Quando resolver, será reintegrada ao Mercosul. E o último bloco econômico importante é a APEC, o Bloco do Pacífico. Esse é o único bloco do mundo que aceita países de continentes diferentes. Basta que eles sejam banhados pelo Oceano Pacífico. Por isso ele é chamado de Bloco do Pacífico. O Bloco do Pacífico, a APEC, tem países da Ásia, da Oceania e da América. O que eles têm em comum, apesar de estarem em continentes diferentes? Os países membros da APEC são banhados necessariamente pelo Oceano Pacífico. Então esses são os 4 principais blocos econômicos da atualidade: União Europeia, Mercosul, o USMCA e a APEC. Ok? Então a gente encerra aqui, um forte abraço e até a próxima semana.